pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. O tigre sempre foi um animal muito admirado e também temido em diversas regiões da Ásia. É o maior felino do mundo. Os tigres siberianos podem alcançar 350 quilos e o tigre de Bali alcançava no máximo 100 quilos, um tamanho incomparável às suçuaranas e aos leopardos. Menos de 100 anos atrás, os tigres podiam ser encontrados em toda a Ásia. Infelizmente, a caça e a perda de habitat colocaram as populações em risco, e hoje sua área de distribuição foi reduzida para cerca de 7% de sua distribuição anterior. Algumas estimativas sugerem que existem menos de 2.500 tigres adultos em fase reprodutiva no mundo todo. A população era estimada em 100 mil animais no início do século XX. Hoje restam apenas próximo de 4 mil tigres na natureza, uma queda de 97%. As populações de tigres distribuídas pelos países asiáticos é calculada dessa maneira: Bangladesh, 440 tigres; Butão, 75; Camboja, 20 tigres; China, 45; Índia, 1706; Indonésia, 325; Laos, 17 animais; Malásia, 500 animais; Myanmar, 85 tigres; Nepal, 155; Coreia do Norte. Não existe um número certo de quantos tigres habitam a Coreia do Norte, já que é um país muito fechado, mas calcula-se que pode haver alguns animais ainda em estado selvagem. Rússia, 360 tigres; Tailândia, 200 animais; e Vietnã, apenas 20 animais. O total é de 3.948 tigres na natureza, próximo realmente de 4 mil animais. Eles já viveram em partes da Turquia até a Sibéria e a Índia. Hoje em dia, são muito raros na natureza. Durante muito tempo, foram classificadas várias subespécies diferentes de tigres no mundo todo. Os animais foram descritos nos séculos 19 e 20, analisando o comprimento, a coloração dos pelos, a distribuição, ou seja, regiões onde os animais vivem e viviam, e o tamanho do animal. Mas todas essas características podem variar bastante dentro das populações de tigres. Tanto é que a classificação de todas essas subespécies é bastante discutida e questionada desde o ano de 1999. A aparência dos tigres de diferentes regiões varia pouco. Os animais são bastante parecidos. Segundo estudos, no passado, na época do chamado Pleistoceno, os tigres de diversas regiões se encontravam e se reproduziam. Para tirar todas essas dúvidas, no ano de 2015, pesquisadores estudaram e compararam as características gerais das então consideradas subespécies de tigres. O ambiente onde eles vivem, a morfologia, ou seja, as características do corpo do animal e também as características genéticas foram consideradas. Os pesquisadores chegaram à conclusão que existem apenas 2 grupos diferentes de tigres, sendo assim, somente 2 subespécies, e não 9 subespécies ou até mais, como eram classificados antes. Então ficaram considerados com o nome científico Panthera tigris as populações de tigres de Bengala, Malaio, Indochina, sul da China, siberiano e do Cáspio. E Panthera tigris sondaica as populações de tigres das ilhas de Java, Bali e Sumatra. Ou seja, foram separados como subespécies os tigres do continente asiático dos tigres das ilhas chamadas de Sonda, onde temos Java, Bali, Sumatra, Komodo e outras ilhas. Então vamos ver como eram e como ficaram hoje as subespécies de tigres, depois desses recentes estudos de classificação. Tigre de Bengala, Panthera tigris. A cor da pelagem do tigre de Bengala varia do amarelo claro ao laranja avermelhado, com listras pretas.
Os machos atingem um comprimento total de 2,70 m a 3,10 m e pesam entre 180 a 260 kg, enquanto as fêmeas variam de 2,40 m a 2,65 m e 100 a 160 kg. Vivem nas florestas e savanas de Bangladesh, Butão, Nepal, Myanmar e Índia. É um grande caçador. Captura cervos, javalis, búfalos d'água e até crocodilos, ursos beiçudos e elefantes e rinocerontes jovens ou doentes. Tigre do Cáspio. Panthera tigris tigris. Anteriormente Panthera tigris virgata. O tigre do Cáspio era descrito com listras estreitas e próximas umas das outras. Era encontrado no Afeganistão, Irã, Iraque, Mongólia, Rússia, Turquia, costa do Mar Cáspio e ao longo da costa do Mar de Aral. O último tigre do Cáspio visto foi no ano de 1961. De todas as subespécies de tigres, era a mais ocidental, sendo que no passado eram os tigres utilizados no Coliseu Romano. No começo do século XX, foi alvo de perseguição por parte do governo da Rússia, czarista, que acreditava não haver mais espaço para o tigre na região, por conta de um programa de colonização de todas as áreas da Rússia. Tigre siberiano. Panthera tigris tigris, anteriormente Panthera tigris altaica, também conhecido como tigre de Amur. O tigre siberiano é o maior tigre existente no mundo. Tem pelos grossos com cores claras e listras marrons escuras. Os machos medem de 1,90 m a 2,30 m de comprimento e pesam entre 180 a 306 kg, enquanto as fêmeas medem de 1,60 m a 1,80 m de comprimento e pesam de 100 a 167 kg. O comprimento da cauda é de 60 cm a 1,10 m. Vivem em vales com encostas rochosas do rio Amur. Está agora confinado a uma pequena área do leste da Rússia, onde é protegido. Antigamente habitava a Coreia, Manchúria, que é uma região nordeste da China, sudeste da Sibéria e leste da Mongólia. Desde 1922, quando o indivíduo foi visto e caçado pela última vez, não são mais vistos na Coreia do Sul. Tigre da Indochina. Panthera tigris tigris, anteriormente Panthera tigris corbett. As descrições sobre o tigre da Indochina mostram que ele é menor que o tigre de Bengala, inclusive com crânio menor. Os machos têm média 2,70 m de comprimento e pesam entre 150 a 195 kg, enquanto as fêmeas têm média 2,40 m e pesam de 100 a 130 kg. Esses tigres vivem em Myanmar, Tailândia, Laos e Camboja. Não são mais vistos no Vietnã desde o ano de 1997. Está extinto da China desde 2007, quando o último animal foi morto e comido por caçadores ilegais. Habita florestas tropicais e subtropicais úmidas e também florestas secas, mas preferencialmente regiões montanhosas. Tigre malaio. Panthera tigris tigris, anteriormente Panthera tigris jacksoni. Os machos medem de 1,90 m a 2,80 m de comprimento e pesam até 130 kg, enquanto as fêmeas são menores, medindo de 1,80 m a 2,60 m. A divisão geográfica entre os tigres malaios e indochineses não é muito clara, uma vez que as populações de tigres do norte da Malásia se encontram com as do sul da Tailândia. Em Singapura, o último tigre foi morto em 1932. Tigre do sul da China. Panthera tigris tigris, anteriormente Panthera tigris amoyensis. O tigre do sul da China é considerado o mais antigo entre as populações de tigres. Os machos variam em comprimento total de 2,30 m a 2,60 m e pesam entre 130 a 180 kg, enquanto as fêmeas variam de 2,20 m a 2,40 m e pesam de 100 a 110 kg. É a população de tigres mais criticamente ameaçada, caminhando rapidamente à extinção. Até o começo dos anos 1950, haviam aproximadamente 4.000 tigres na República Popular da China,
Mas em 1959, Mao Tse-tung, governador da época, declarou que os tigres eram uma praga para o país, começando assim uma brutal perseguição aos tigres, reduzindo-os a 400 animais em 1976, e entre 150 a 200 animais na natureza no ano de 1982. Em 1987, haviam entre 30 a 40 animais restantes. Em uma pesquisa realizada no ano de 2001, não foram encontradas mais evidências de tigres no sul da China. Mas ainda podem existir alguns animais na natureza, já que há relatos de rastros e avistamentos de alguns animais. Em cativeiro, haviam apenas 72 animais no ano de 2007, a maior parte na República Popular da China, mas que descendem somente de 6 tigres. A diversidade genética necessária para manter a espécie já não existe mais, indicando que provavelmente essa população de tigres será extinta em breve. Tigre de Java, Panthera tigris sondaica. O tigre de Java era pequeno comparado aos tigres do continente asiático. Os machos pesavam de 100 a 140 quilos e as fêmeas de 75 a 115 quilos. Essa população de tigres vivia somente na ilha de Java e eram vistos até meados da década de 1970. O último animal selvagem foi avistado no ano de 1976. Após o ano de 1979, nenhum outro avistamento foi confirmado em toda a região da ilha. No ano de 1990, uma expedição vasculhou toda a região, mas não avistaram nenhum tigre. No ano de 1997, foi observada uma pegada com 26 a 28 centímetros aproximadamente, e presume-se que possa ser de um tigre. Acredita-se também que alguns pelos e fezes encontrados em 2004 também são provas de sua existência. Tigre de Bali, Panthera tigris sondaica, anteriormente Panthera tigris balica. Como o próprio nome diz, o tigre de Bali vivia somente nessa ilha. Era o menor entre todas as populações de tigres. Os machos pesavam entre 90 a 100 quilos e as fêmeas entre 65 a 80 quilos. Pesavam menos da metade dos tigres siberianos. Eles foram caçados até a extinção. Acredita-se que o último tigre de Bali, uma fêmea adulta, tenha sido caçada em 27 de setembro de 1937, embora houvesse relatos não confirmados de que moradores encontraram um cadáver de tigre em 1963. Tigre de Sumatra, Panthera tigris sondaica, anteriormente Panthera tigris sumatri. É o menor dos tigres vivos. Os machos variam no comprimento total de 2,20 metros a 2,55 metros e pesam de 100 a 140 quilos, enquanto as fêmeas variam de 2,15 metros a 2,30 metros e pesam de 75 a 110 quilos. As razões para o seu pequeno tamanho em comparação com os tigres do continente não são tão claras, mas provavelmente o resultado da competição por presas pequenas e limitadas dentro da ilha. Acredita-se que essa população de tigres seja a mesma da Ásia continental, ou seja, do continente, e tenha sido isolada há cerca de 6.000 a 12.000 anos atrás, após o aumento do nível do mar ter criado a ilha indonésia de Sumatra. Possui pelagem mais escura e listras mais finas e abundantes. As maiores ameaças à conservação da subespécie incluem desmatamento, diminuição das presas naturais que servem de alimento para os tigres e o comércio ilegal de ossos e peles de tigres. Além de todas essas populações com subespécies antigas e agora atualizadas, alguns taxonomistas, alguns pesquisadores classificavam outras populações de tigres com outras subespécies. Por exemplo, o tigre coreano, classificado no passado como Panthera tigris coreensis, habitava a península da Coreia e o sul da Manchúria, áreas das quais o tigre se encontra extinto desde meados do século XX. Tigre de Xinjiang, classificado no passado como Panthera tigris lecoq, vivia no noroeste da China, mais precisamente na província de Xinjiang. Tigre do Turquestão, classificado na época como Panthera tigris trabata, vivia nas áreas dos atuais Cazaquistão, Uzbequistão,
Quirguistão e Tajiquistão. Os estudos sobre a classificação dos tigres são muito importantes para a preservação desses animais. Assim, a gente consegue conhecer melhor sua distribuição geográfica, ou seja, onde eles vivem, sua alimentação, seu comportamento e por aí vai. E o que nós queremos realmente é que esses animais sejam protegidos e vivam por muitos e muitos anos. Afinal, o planeta Terra não é só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos que existem por aqui, incluindo esse que eu considero um dos felinos mais lindos do mundo, os tigres. Tchau pessoal, até a próxima!